quero contar pra você uma história sobre meu pai e eu. Agora que tudo passou, é que eu vejo quão ridículas foram as minhas reações, mas naquela época tudo parecia ser o fim do mundo. Eu tenho uma família maravilhosa. Todos são legais e carinhosos e posso dizer que os meus pais realmente são meus amigos. Meu pai trabalha em um escritório, mas sempre que está de folga faz outras coisas, tipo aulas de teatro, tocar trompa na orquestra da cidade, escrever, um monte de ocupações, na verdade. E o mais importante, ele adora fazer as pessoas rirem. Quando eu era mais jovem, nós costumávamos comer fora algumas vezes, só ele, minha mãe e eu. E meu pai me fazia rir toda vez. Fingia que era um vampiro, colocando batatas fritas na boca como se fossem presas, por exemplo, ou qualquer outra coisa que pudesse imaginar. Eu achava aquilo hilário, mas eu tinha 8 anos e as crianças crescem, você sabe. Quando eu tinha 14 anos, nos mudamos para outra cidade, onde não conhecíamos ninguém. Não foi difícil fazer novas amizades e meus amigos sempre eram bem-vindos na minha casa. Eles vinham toda semana e nos divertíamos muito, mas apesar de tudo ser legal, havia um problema, e esse problema era o meu pai. Se estivesse em casa quando meus amigos chegassem, ele roubava a cena. Meu pai tentava desesperadamente ser legal e toda vez era um desastre. Ele usava palavras que achava descoladas, se comportava como o maior dos atores, com todos aqueles trocadilhos. E, ok, eu tenho que admitir, piadas de pai. Às vezes, ele fazia alguns truques de mágica super simples, ou sei lá, imitava pessoas que nenhum de nós conhecia. Eu ficava tão constrangida que queria abrir um buraco no chão e sumir. Por que ele tem que fazer isso? Por que eu tenho um pai assim? Eu pensava, enquanto meu rosto ficava vermelho. O curioso é que os meus amigos o achavam maravilhoso. Um pouquinho estranho, sim, ainda assim incrível. Mas isso não me fazia sentir menos envergonhada. Eu já não tinha vontade de chamar meus amigos para ir lá em casa. E mais que isso, toda vez que eu tinha que ir a algum lugar junto com os meus pais, eu procurava desculpas para não ir. A cidade não era tão grande e a maioria dos meus amigos morava no nosso bairro, então a gente poderia esbarrar neles a qualquer momento. Eu ainda saía para almoçar com meus pais, fim de semana sim, fim de semana não, mas meu pai parecia não ter notado que eu tinha crescido. Uma vez fomos a uma cafeteria e havia um aquário enorme do lado da nossa mesa. Quando nos sentamos, meu pai deu um pulo e fingiu que estava fazendo um toca aqui com um peixe, olhando para mim e esperando que eu risse. Todo mundo da cafeteria estava olhando pra gente. Eu fiquei tão constrangida que levantei, olhei para ele com raiva e corri para o banheiro. Ele parecia triste e confuso quando eu voltei. Nada mudou, até que uma coisa aconteceu. Quando eu estava no ensino médio, nossos professores se esforçaram para envolver nossos pais nas atividades escolares. Como você já pode imaginar, meu pai adorou. E eu odiei. Aí, no início de dezembro, nossos pais estavam preparando uma apresentação para comemorar o fim do nosso ano letivo. Eu nem desconfiava disso, até que um dia os vi ensaiando no palco. Meu pai parecia ter o papel principal e estava dirigindo a coisa toda. Eu fiquei horrorizada. Faltavam só 2 semanas para a apresentação deles e eu não sabia o que fazer. Eu não poderia cancelar a apresentação, claro, nem influenciar de forma alguma, muito menos conversar com meu pai, pois se fizesse isso, o mataria de vergonha. Eu estava simplesmente me preparando para morrer de vergonha na frente de todo mundo. Aí, o grande dia chegou. Eu me sentei na cadeira mais próxima da saída para que pudesse fugir mais rápido caso as coisas ficassem muito ruins. As luzes se apagaram. E aquela foi uma das melhores horas da minha vida. Eu esperava pelo pior, mas o que meu pai fez foi incrível. Ele estava atuando, dançando e tocando todos os instrumentos musicais que a nossa escola tinha. Ele era uma estrela. Quer dizer, não me leve a mal, ele simplesmente era o mesmo. Era o pai estranho e engraçado que sempre tinha sido. O problema era eu. Eu é que estava me sentindo oprimida. Naquele dia, percebi que meu pai era só meu pai e que ele tinha um jeito único de ser. Ele pode ser engraçado e estranho, mas é meu pai e eu o amo assim mesmo. Agora eu sei que talvez ele não esteja preparado para me ver crescer. Ele se importa comigo e só quer me fazer feliz. Quando a apresentação terminou, eu levantei da cadeira e fui a pessoa que mais aplaudiu. Senti muito orgulho. Meu pai estava no palco e quando olhou para mim, ficou super feliz por eu ter gostado. Ele estava fazendo aquele show para mim. Essa é a história que eu queria contar. Você já ficou envergonhado por causa de alguém da sua família? Compartilhe sua história.
E inscreva-se no nosso canal para ver mais vídeos legais como este.